Comentaristas da parada, comentarista dos detalhes, comentarista positivo. Elton Souza Vamos lá, falar do Palmeiras que conseguiu uma virada épica, um resultado histórico, está na final contra o Flamengo, os dois times brasileiros que tentam o tetracampeonato. Palmeiras perdeu a primeira por 3-0 na altitude de Quito. Ontem no Allianz, 4-0, 2 gols no primeiro tempo, Ramon Sosa com assistência do Alan, que brilhou, Bruno Fux chutando forte e no segundo tempo, Rafael Veiga dando a volta por cima. Primeiramente, uma tabela com o Roque e outro gol foi de pênalti. Maior da história da Palmeiras, disse Leila ao Abel Ferreira. Elogios da presidente do Palmeiras. Tá aí o registro histórico. 7ª decisão do Palmeiras, a 3ª sob o comando do incrível Abel, que completou ontem 5 anos de clube. A análise dos nossos comentaristas, Elton Souza e Solon Pereira. Bom dia. Gostei do incrível Abel, viu, Adamar? Bom dia para você, bom dia, Solon, Zuzu, Esmar, Fausto, nossos aniversariantes, nossa querida Morgana Martins, nosso amigo Rogério Fortunato, uma carreta de coisas boas para vocês, com Deus abençoando. Nós falamos ontem, né, Adamar? Se tratando de Palmeiras, missão impossível para o Tom Cruise, se no final era possível. Para o Palmeiras também. E eu até falei, olha, se fizer 2 gols no primeiro tempo, essa LDU pode amarrar a calça, não é mais em cima não, Adamar. É lá nas orelhas, é lá nos pescoços mesmo, diria os antigos. Lá nos pescoços, lá em cima. Porque o Palmeiras no Allianz é muito, mas muito poderoso. E eu, sinceramente, eu torci para o Flamengo e torci para o Palmeiras. Porque eu quero ver a coisa pegar na final, né, Adamar? De um equilíbrio muito grande, com certeza, dos melhores, dos 2 melhores, desculpem os outros clubes, mas os 2 melhores clubes hoje da América do Sul, apresentando o melhor futebol, o melhor elenco e tudo mais. Mas o futebol é assim mesmo, Adamar. E tem aquela velha frase que a gente sempre fala aqui, ó. Se você precisa vencer, você não pode ter medo de perder, não. E foi o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras com vontade de ganhar, de vencer, e do outro lado a LDU, borrando nas calças de medo de perder. E a gente viu de um lado um Palmeiras valente, destemido, ousado, sangue nos olhos, suor, aquele clima de Libertadores com um time da LDU, me desculpem, mas covarde, só lá na defesa, só lá atrás, com medo de tomar gols. O jogo inteiro praticamente uma meia linha. E quando a gente fala que o Abel Ferreira é um treinador, pode ser aborrecido, tudo bem, mas ele é muito competente e ele é corajoso. Porque esse esquema que ele colocou ontem em jogo, a hora que eu vi, eu pensei, mas esse cara é louco. Um 3-6-1, 3 zagueiros, o Fux, o Gustavo Gomes e o Murilo, 5 jogadores numa linha de meio de campo, nenhum volante, porque o Andrés Pereira é mais armador do que um volante. Nenhum volante, apenas ele no meio de campo, o Andrés Pereira. E a gente viu praticamente 5 atacantes. De um lado, esse Alan, que é muito bom, para mim o melhor em campo. Do outro lado, o Sousa. Ali no meio, o Vitor Roque e o Flaco Gomes. O Maurício apoiando. Então, um time que jogou para frente. Um time que buscou a vitória. E eu achei que foi de extrema justiça a vitória de 4-0 do Palmeiras em cima da LDU. E uma vitória épica mesmo. Agora, uma coisa. Eu ouvi a entrevista, hoje estava vendo a repercussão do Thiago Nunes, treinador da LDU. Ele reclamando do gramado sintético. Não tem reclamado do gramado não, Adamar. Ele sabia que ia jogar. Quanto tempo tem um gramado sintético no Allianz Parque? Por que ele não pegou o time dele a semana inteira e não treinou num local onde tivesse o gramado sintético também? Se fosse tudo proibido, tudo bem. Mas quando ele reclamou da altitude no primeiro jogo, Adamar, você viu? Ele falou assim, não, a altitude prejudicou também. Não, é um handicap a favor da LDU. Ele reclamou de colocar o time só atrás, do time que entrou, para fazer cera desde o começo do jogo. Passava um ventinho, o cara caía. Aí o cara tossia, o outro caía. A torcida que está mais alta, o cara caía. Então, quem entrou para jogar foi o Palmeiras. Para mim, venceu e convenceu. E, com certeza, Solo, vai ser uma final de Libertadores emocionante.
De um lado a força do Flamengo, do outro lado a força do Palmeiras. Bom dia, Adamar. Bom dia, Elton. Bom dia, Morgana. Bom dia, Fausto, Esmar. Bom dia para a aniversariante de hoje, nossa querida amiga Morgana. Que Papai do Céu possa lhe abençoar, lhe dar muito juízo, Morgana, né? E muitos anos de vida, né, Dama? Parabéns também para o Rogério Fortunato. Dama, quando eu até cheguei a dizer ontem que o jogo de ontem ia depender muito mais da LDU do que do Palmeiras. Por quê? Porque quem estava na frente no placar até então era a LDU, estava ganhando de 3-0. E eu estava numa expectativa muito grande para ver qual atitude o Thiago Nunes ia tomar com a sua equipe para enfrentar o Palmeiras. E eu concordo com o professor Elton, time muito covarde, time muito ruim. Eu acredito, inclusive, que disputando aqui no Brasil, né? Sem altitude, se tivesse no Campeonato Brasileiro, eu estava aí disputando com o Sport para ver quem era o pior, sabe? Mas o Palmeiras não tem nada com isso, venceu com autoridade, com alguns jogadores aparecendo e aparecendo muito, principalmente esse Alan. O cara é bom, hein? E o Abel dá muita sorte também em descobrir jogadores, né? Porque o Estevão foi embora e agora? Quem que eu coloco ali pela esquerda ou pela direita? Apareceu o Alan, né? E o moleque joga muito, fez inclusive uma grande jogada para o primeiro gol, depois veio aquele gol do Fux, quem diria, né? O Fux fazendo o gol, né? No Atlético não jogava nada, né? Ao contrário. E agora no Palmeiras está jogando muito. O time Palmeiras, um time, além de tecnicamente muito bom, um time muito coeso, né? Um time que joga, todo mundo joga por si e todo mundo joga pensando em vitória. Eu sempre falei isso, olha, a grande vantagem do Palmeiras que não joga para uma bola só não, joga para vencer o jogo independente de quem seja. E é bom de ressaltar também que as duas estrelas do Palmeiras ontem nem apareceram, né? Que foi o Vitor Roque e o Flaco Lopes, né? Que se tivessem aparecido, esse placar poderia ter sido muito maior. Eu acredito que pelo que jogou o Palmeiras, se precisar vencer de 5, venceria, de 6. E há de se dizer também que o senhor Vilmar Roldán não teve nenhuma participação assim que pudesse influenciar no jogo. Pênalti bem marcado, ele é meio tranquilão, né? Meio tranquilão para aplicar um cartão amarelo, para apitar uma falta, às vezes demora um pouco mais, mas não teve influência nenhuma nesse placar. E a grande final, eu também estava torcendo, cheguei a falar com você ontem, para o Palmeiras, porque eu queria ver uma final brasileira, né? Não dá para você torcer para a LDU, para ser uma finalista da Libertadores da América. E ficou bem entregue, e daqui a um mês a gente saberá quem será o grande campeão desta temporada. Uma das partidas mais impactantes do Palmeiras na competição, a final dia 29 de novembro, jogo único, campo neutro em Lima, no Peru, 39.937 pagantes, mais de 3.800.000 e os dois concorrendo aí ao Tetra. E aí quem vencer será o maior ganhador entre os brasileiros da Libertadores da América, né? Até hoje com 3 títulos, além do Palmeiras e do Flamengo. Palmeiras 99, 2000, 2021, Flamengo 81, 2019, 2022, tem o São Paulo, Santos e o Grêmio com 3 conquistas. Cruzeiro Internacional, 2 conquistas. Vasco, Corinthians, Atlético, Fluminense e Botafogo, 1 cada um. Olhando aqui, ó, são os 4 do Rio, os 4 grandes, os 4 São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. É a Libertadores da América aqui no Bola na Rede. É isso aí. Tem recados aqui da galera. Tem o Elias chegando aqui, ó.